Então vamos lá, minha querida estrela, falar sobre o transbordamento dessa lua cheia que será eclipsada, né, no signo de Peixes. A gente vai ter então um transbordo pisciano, né, e sombras, e a consciência, né, sobre sombras piscianas. E o devaneio vai longe quando se trata, né, de uma alunação que começou no signo de Leão, que é um signo, né, da nossa presença, é o signo da gente se sentir digno de existir, né? É um signo que está conectado ao nosso cardíaco, a abertura dele, aonde a gente tem Leão, né, no nosso mapa. É um lugar muito sagrado, é um lugar que a gente vai lidar com as questões leoninas, né, que são a capacidade da gente ser generoso com a gente mesmo e transbordar, a capacidade da gente poder se revelar. E quando a gente está falando, né, de uma alunação que começou eclipsada, né, neste signo, né, a gente está falando, né, da capacidade de ganhar uma consciência mais total sobre como a gente está vivendo essa energia, né, sobre o quanto a gente está usando ou se apropriando, vamos dizer assim, né, da força da nossa estrela, tá? Porque é uma energia que a gente precisa para se sentir vivo, sabe? Coerente com a vida, devoto da vida, né? E revelado para ela, sabe? E aí essa lunação, né, que vai transbordar agora em Peixes, o último eclipse dessa série do eixo Peixes-Virgem, né, que a gente está vivendo desde 2024. E deixa eu só lembrar para vocês o que estava acontecendo nessa época, ali em 2000. Vocês podem olhar também para a vida de vocês, mas eu me lembro que foi um momento em que aconteceu aquelas queimadas e a gente não conseguia enxergar o sol, bem naqueles dias ali quando começou os eclipses nesse eixo. E aquilo trouxe assim uma sensação, né? Eu me lembro que existia uma coisa coletiva muito desesperançada, muito como é que eu vou dizer assim, muito sentida, né? Porque é uma coisa muito interessante, né? O símbolo, né, do sol, da vida, né, ficou encoberto pelas fumaças e a gente ficou com aquele céu super estranho, assim. E eu me lembro que eu estava num processo muito triste, assim. Eu me lembro que eu senti uma tristeza absurda, né? O inconsciente coletivo estava ali sentindo tudo aquilo, né? Olhando para aquela desconexão da vida, né, que aconteceu ali, porque aqueles incêndios e tudo mais, né, matando a vida, tirando a vida da terra, né, enfim. Mas aí, o que eu quero falar para vocês é justamente sobre esses contágios psíquicos que acontecem nesses momentos piscianos, né? Agora como eclipse, ou as pessoas que também têm muita ênfase em Peixes no mapa. É muito importante a gente observar que essa é uma energia que nos liga a algo maior, né? E que a gente precisa ficar muito humilde, né? Tem uma coisa muito profunda de aceitação. Eu até escrevi ali no post, né, que essa energia, né, esse eclipse agora, esse fechamento, né, em Peixes, na Lua, né, vai falar sobre uma coisa que eu tenho uma sensação, assim, que se trata de um processo de purificação
de neuroses, tá? No sentido desse desligamento com algo maior. E enfim, é a palavra das estrelas tortas. Eu sinto, gente, porque eu olho pro céu e eu penso assim, o que as estrelas estão querendo de nós, réis mortais, né? E aí eu fico pensando assim, não é um processo da gente se render a este ultimato final, se purificar, se precisar colocar o coração no altar, no sentido de que eu quero me dar mais vida, mais do colorido que eu posso alcançar, testemunhar com a minha existência. Então, o que tiver e eu estou falando quando eu estou falando de apagamento, silenciamento, sombra, né, ficar nesse lugar leonino que não se dá o direito de ser visto, de ser amado, de se amar, né, de ser, sabe, é o direito da existência, é o direito de criar uma existência digna, a partir do que você acredita, tá? E aí, esse fechamento pisciano é como se fosse assim, aquele último chamado assim do zodíaco, né? Que eu até escrevi assim, que é o que espera, né? Aquele signo que ficou esperando então a hora de nos tomar, que não é o momento. A gente não faz muitas vezes o movimento de tomar a nossa vida com muita vontade, com muita verdade, sem esse processo, né, de rendição. Eu acho que ele acontece, eu até escrevi isso aqui, tá na agenda, no início da agenda, que tem esse Pégaso, e o Pégaso, ele nasce da dor e ele escolhe com a própria vida trazer mensagens, né, do céu para a terra, e a vida dele vira, ele escolhe a arte, a poesia, ele escolhe ele faz beleza ainda com a dor dele, com a história dele, né? Enfim, tô falando isso só para falar um pouco desse poema aqui, que tá aqui no início da agenda, que eu escrevi, tomada pelas estrelas malucas. E ele diz assim, e eu quero conectar isso com esse chamado final, assim, sabe, pisciano, de nos ligar a algo a partir da dissolução, da purificação, do fechamento de algo kármico, tá? A gente está falando de alguma coisa kármica que se encerra. Para os que decidem observar o próprio processo psicológico, fazer alguma coisa, entendeu? Não aos que cedem aos contágios, as ondas contagiosas, porque peixe, gente, é tão sensível que ele absorve tudo, e a gente tem que cuidar muito quando tem essas temporadas piscianas, só em peixes, enfim, para não ser contagiado pelas ondas neuróticas de desesperança, né? Porque daí fica aquela incompreensão, aquela desilusão da vida, né? Um esquecimento da própria força espiritual, tá? A gente tem que saber o que a gente deixa nos tomar, nos invadir, sabe? Nos enredar. É muito importante isso. E aí eu escrevi assim na agenda: você me vê na última fresta do céu. Quando não acredita, eu sou a esperança, as asas, as estrelas guias, depois dos meteoros, que se partiram em muitos pedaços. Eu estou lá. E cada um tem seu jeito torto de me encontrar. Eu me apresento e, se quiser me prender, eu escapo sorrateiro. Para me ter ao seu lado,
você terá que ver quão preso está. Na corrida inconsciente das manadas, eu sou o desvio, o disruptivo, o galope torto, o caminho que só você saberá criar. Então, né, o que esse poema tem a ver com essa alunação é sobre essa fresta no céu, que se abre naquele momento que a gente tem que em si esperançar, né? Que a gente tem que em si colocar essa crença da própria vida, né? De que a vida ela é um ato, né? Ela é um existir com todo o coração, né? E o que estiver nos impedindo de agir com esse coração, ou de estar mais disponível para a vida, a gente vai precisar, para não, né, observar que a gente não está conseguindo ter essa liberdade de esperançar em si mesmo, é quando a gente vai ter que ver o quão preso a gente está em alguma situação, né? Então, fica aí a reflexão galopante das estrelas. E agora vai continuar o vídeo porque eu fiz um corte no meio. E aí eu escrevi uma coisa, eu fico me escrevendo e me falando. Que eu acho que fecha isso aqui. Que sobre esses contágios psíquicos e a força da nossa estrela, né? E aí eu escrevi assim: quero ver seguir o coração, ser um espírito vivo e coerente, enquanto muitos cedem ao desânimo e o poder da própria estrela, às correntes contagiosas e contrárias que querem te desacreditar. Enquanto você, enfraquecido, aceita, com medo, a previsão de um mundo que não funciona acabar. Que acabe mesmo esse mundo em você, em que você não tem o seu sagrado lugar. Seja corajoso, crístico, contagie-se com amor. O que não está mais preso em seu peito, livre, descansando em outra galáxia, e em você finalizado está. Eu até gravei lá na comunidade, e quero fazer um adendo aqui, que foi isso que está acontecendo com o Lito, né, que é uma pessoa pública, uma figura pública. A gente está falando de leão, né, com figuras públicas, figura muito leonina, no sentido de que ele, estando no seu lugar, a vida dele foi um ato de amor e devoção e serviço, né? Assim, ele se coloca nesse lugar, né, de leão, né, generoso. Ele é até aquariano, mas eu não estou analisando o mapa dele, eu estou analisando tudo isso que está acontecendo dentro de uma alunação leonina, né, que eclipsou. E quando a gente está falando de um sol que foi eclipsado, traz a incerteza da vida, né? Tem alguma coisa que a gente precisa enxergar, que vem às vezes através ou de uma morte, ou de um apagamento, ou de uma incerteza, ou de uma coisa que nos tira a certeza, tá? Da luz, né? E aí, uma figura como essa, né? E as pessoas, assim, muito mobilizadas, sensibilizadas numa corrente psíquica contagiosa boa, né? Essa é uma corrente boa, na qual as pessoas se envolvem para salvar, né? Para esperar, para ter uma esperança, né? De salvar uma pessoa, que significa para elas um coração verdadeiro, um coração. Como que a gente vai deixar morrer uma pessoa tão boa, no sentido de uma pessoa que seguiu o próprio coração, porque é fato, é explícito que ele é uma pessoa estrela, né? Vamos dizer assim, ele é uma pessoa estrela, né? Pessoas estrelas que servem com a sua vida, que são crísticas, né? Tem uma energia crística ali, dá para perceber.
E aí as pessoas, quando elas querem fazer isso, é porque elas não querem. Quando elas fazem esse processo, entram nessa onda psíquica de querer salvar esse homem, né? Que significa algo para eles, que é justamente a parte em si do próprio coração, que a gente não quer que morra. Esse lugar verdadeiro, esse lugar iluminado, esse lugar, uma pessoa que fez as suas travessias, né? E que às vezes até o processo, torcendo muito, né, para que não seja, mas o processo, a vida até o fim dela é de uma generosidade pra gente, né? Uma entrega. A gente ganha muito com essas pessoas, né? Que são tão crísticas, né? Enfim. E aí é isso, né? A gente realmente não tem a certeza, nenhuma certeza, vamos dizer, do futuro, mas a gente tem, enquanto vivos, né, essa capacidade de esperançar na nossa estrela e de que essa vida, ela tenha esse tom, vamos dizer assim, essa cor, essa percepção do quão digna é a nossa existência. E muitas vezes a gente vai ter que se curar muito, porque a gente está se curar, entre aspas, porque às vezes a gente está com o coração fechado ainda, né, de costas para a vida, olhando para trás, cobrando algo, querendo algo de lá, enquanto aqui tá tudo, tem uma vida inteira, e a gente não tá olhando para isso. Finalizo aqui, quero dizer para vocês que comentem, façam o que vocês quiserem aqui, curtam, sigam, se inscrevam. Estou abrindo na comunidade, vou abrir lá na comunidade as últimas leituras de mapa do ano, para quem quiser fazer tanto a leitura do mapa como a leitura do mapa com preditivas, que traz bastante clareza, assim, né, do momento atual. É uma leitura que tem elementos sistêmicos, não é uma leitura convencional, vamos dizer assim, eu gosto de assustá-las para vocês irem assim abertas, sabe, com uma certa soltura para receber uma coisa não tão óbvia em termos de leitura de mapa e, enfim, preditivas também. Então é isso. Bom eclipse pra gente, que a gente possa depurar esses esquecimentos da nossa estrela, encerrar ciclos kármicos, encerrar as desesperanças na gente mesmo, para que a gente possa ir cada vez mais para mais uma fagulha desse sol que provavelmente está nos esperando para viver enquanto ele arde, enquanto ele nasce, enquanto ele está aí pra gente.